Vamos ao Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17. João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Famosa passagem conhecida como lava-pés. Lê assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltado à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta bela demonstração que o teu filho, naquele estado em que ele estava aqui, deu aos discípulos em primeiro plano e a todos nós que tomamos contato com esta história. Muito obrigado pelas lições aqui dentro, que teu Espírito me dirija para falar, dirija os irmãos para ouvirem, e que todos nós cresçamos em Cristo, e aqueles que nem Cristo têm, que sejam salvos hoje, pela tua graça e a tua misericórdia. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu lavar os seus pés? O título da pregação. Eu lavar os seus pés? Do versículo 1 até ao 11, muita coisa poderia ser explorada aqui. O que significa dizer que esse amar até o fim de Jesus, quando vemos que ele amou até o fim, João disse isso. A influência de Satanás sobre Judas, a confiança do Pai em Jesus, lá do versículo 3, a vinda de Jesus da parte do Pai e o retorno ao Pai, versículo 3 ainda, a segunda parte. O curioso diálogo com Pedro, sempre muito explosivo, muito impulsivo, interessantíssimo. A analogia da conversão, que é representada aqui pelas palavras de Cristo, ele falou: limpeza total, estáis todos limpos. A analogia entre a conversão e o andar diário, que é sujando apenas os pés, versículo 10, mas eu não vou falar nada disto.
porque eu quero me concentrar apenas num ponto, que é o próprio episódio do lava-pés, que ocorreu durante a última Páscoa de Cristo aqui no mundo, na própria noite em que ele foi traído, em que ele instituiu a primeira ceia. Acabamos de comemorar a ceia aqui, 2000 anos depois, pois foi instituída naquele dia, naquela noite. E ele, naquela noite, fez isto com os apóstolos. Levanta-se da ceia, como está escrito claramente, colocou uma toalha sobre os ombros e passou a lavar os pés de cada um e enxugar com a toalha. Ele volta à mesa depois disso, talvez um silêncio grande, pelo menos até Pedro falar, silêncio sepulcral ali, o próprio mestre abaixado diante dos seus apóstolos, dos seus seguidores, dos seus discípulos, e lavando os pés deles. E ele pergunta: vocês compreendem o que eu fiz agora? A própria pergunta já mostra que havia uma lição por trás daquilo. Não era para eles pensarem que tudo o que Jesus queria é simplesmente lavar os pés deles e que eles ficassem com os pés limpos. Tinha alguma coisa muito importante por trás, porque assim ele não faria a pergunta óbvia: vocês entenderam o que eu fiz? Claro. Levantaste, lavaste nossos pés, limpaste com a toalha e voltaste para a mesa. É óbvio que nós entendemos. Então, óbvio é que eles não entenderam bem o que estava por trás. Tinha muita coisa atrás daquele gesto. E ele mesmo responde a pergunta. Ele gostava muito de fazer pergunta, ele mesmo respondia, era o costume dele. Lá na frente ele vai fazer isso de novo. Vós me chamam mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Uma afirmação clara, direta, de quem ele era com relação aos seus apóstolos. Eu sou o mestre, cabe a mim ensinar e a vocês aprenderem. Eu ensino, vocês aprendem. Está claro? E além de mestre, eu sou o Senhor. Eu mando e vocês obedecem. Está claro? Essa colocação de Cristo, e ele fez isso mais de uma vez enquanto esteve aqui, é muito útil hoje para entendermos a posição de autoridade dele, muitas vezes a humildade dele, que vamos fazer isso hoje inclusive, é muito explorada, às vezes de uma maneira correta e às vezes de uma maneira exagerada, ao ponto de esquecermos da autoridade dele. Então é curioso que no momento em que ele estava, ou momentos antes ele estava de uma maneira extremamente humilde, ajoelhado aos pés deles, lavando os pés dos seus apóstolos. E logo depois ele diz: eu sou o Senhor e o mestre, deixando claro quem é que dava lá o rumo, a orientação, e para não dizer as ordens. Para não dizer as ordens. Versículo 14, ele usa um argumento de lógica. Se ele, sendo o mestre e o Senhor, acabou de lavar os pés deles, então eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E fica aqui claramente exposto o que ele queria. Eu fiz isso como exemplo, para que vocês façam uns com os outros. Então, já uma grande lição aqui. Não era um ato isolado, era um ato que tinha como objetivo transmitir uma lição prática. Podia até dizer, até tirar a palavra lição, transmitir uma prática, ou introduzir, melhor dizendo, ou transmitir uma lição que levaria a uma prática dali para frente. Então aquele gesto dele seria só o ponto de partida para muitos outros gestos que eles deveriam fazer uns com os outros dali para frente. Gestos esses parecidos com
lavar os pés. Inclusive seria uma visão muito curta dos apóstolos, muito curta, pensarem que tudo o que Jesus queria transmitir então era que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Então dali para frente eles já estariam prontos, sempre com a toalhinha nos ombros, pronto para lavar os pés uns dos outros, porque Jesus mandou, Ele é o Senhor e é o Mestre, então eu vou fazer isso. Muito curta, uma visão que entendesse só isso. Claro que fisicamente o gesto de lavar os pés estava incluído, ou podia estar incluído, deveria estar incluído, sim, mas não era tudo, não se encerraria tudo, tinha ainda mais coisa do que apenas uma prática de um lavar os pés do outro, tinha mais do que isso. Tudo está incluído na pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? Então, o que estava por trás do ato de lavar os pés dos apóstolos para que ele fosse imitado? Eu fiz isso como exemplo, ou seja, quero que vocês me imitem. Sou mestre, sou senhor, acabei de fazer isso, façam isso uns com os outros. Lavar os pés uns dos outros? Mas é mais do que isso. O que? Eu diria pelo menos duas coisas, é onde vou me concentrar na pregação. Primeira, a humildade do gesto. Para se lavar os pés de alguém, tem que ficar de joelho na frente do outro, curvado, abaixado, apoiado num joelho. Não existe talvez uma posição mais humilde para alguém ficar diante do outro do que abaixado, ajoelhado, lavando os pés do outro. Sempre me senti um pouco constrangido, desde que eu era garoto, quando ia comprar sapato com a mamãe. Levava a gente para comprar sapato lá no centro, e o vendedor ficava na frente de mim, abaixado, com o joelho no chão, experimentando o sapato. O sapatinho na época de, sei lá, de menino de 10, 12 anos de idade, e eu ficava um pouco constrangido com aquilo, achava um pouquinho estranho. E ainda hoje acho, já adulto, acho. Porque é uma atitude humilde de quem faz isso. Agora, claro, está fazendo ali por uma obrigação de profissão, do serviço que ele aceitou. Então ele faz ali para ganhar o salário dele e tudo. Não quer dizer que não seja bonito o gesto, tudo bem, mas não é uma coisa espontânea e não tem nenhuma profundidade a mais do que o desempenho do serviço dele. Se ele não fizer aquilo, ele vai rapidamente demitido. Mas uso apenas como exemplo para mostrar que é um gesto de fato humilde, que é. Aí vem o Senhor e o Mestre, ninguém menos do que ele, e espontaneamente, não por salário, não por profissão, não por obrigação, mas espontaneamente, do alto da posição de Mestre e Senhor, ele vem e faz exatamente isto, e lava os pés deles ainda. É interessante, João Batista, o arauto do Messias, dele próprio Jesus Cristo, que Jesus disse que era o maior nascido de mulher, disse que não era digno dele. Vocês se lembram a passagem lá em Marcos 1:7, não precisa abrir a Bíblia para lá para mostrar. João Batista disse que após dele viria um que ele não era digno de, abaixando-se, desatar a correia da sandália de Jesus. Ao fazer esta menção, abaixando-se e desatar a sandália de Jesus, João deve ter puxado um exemplo muito humilde já, bastante humilde. Chegar a desatar a sandália, mas isso aí eu não sou nem digno, tamanha é a honra desse que eu estou anunciando. Pois Jesus encontrou um exemplo mais humilde do que João Batista tinha usado para dizer que ele próprio, João, não era digno de fazer isso com Jesus. Aí vem Jesus e faz um mais humilde ainda. Não foi só desatar a sandália, mas lavar os pés sujos dos apóstolos.
muito humildade da parte do Senhor Jesus Cristo. Segunda lição dele que eu gostaria de chamar a atenção, que certamente ele quer ser imitado, porque ele disse que queria ser imitado naquilo que ele fez. O serviço que estava incluído no gesto. Eu quero com vocês a Lucas capítulo 22, que descreve também a ceia, mas uma descrição um pouco diferente do que aconteceu naquele dia que foi relatado por João. Agora Lucas fala de algo que acrescenta, complementa, enriquece o nosso estudo. João 22, 26, Lucas 22, 26 a 27, diz: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós, deixa eu ir para o 24, porque dá colorido, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Isso, imaginem, durante a ceia, a última Páscoa de Jesus Cristo, a um passo da entrega dele por Judas, ele instituindo a ceia, ao tamanho do que está acontecendo aqui, e os apóstolos discutindo para saber quem era o mais importante. Sou eu. Ele gosta mais de mim, é de mim, não é de mim. E eu vou ser o vice. Não, o vice sou eu. Era isso. A discussão deles, não pensem que era diferente disso aí, não. Quem era o maior? Maior como? Eu sei lá. Mais importante, mais espiritual, o que tinha mais intimidade com Jesus, com o mestre, sei não, maior, queria ser maior. Nós não queremos ser maior em tudo? Pois é, que coisa feia. Aí Jesus, aqui no versículo 25, lhes disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Então, muito provavelmente, Jesus se refere ao lava-pés, quando ele pergunta qual é o maior, como ele diz lá na frente: quem está à mesa ou o que serve? Versículo 27. Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. É óbvio, é praticamente óbvio que ele se refere aqui ao lava-pés, que ele tinha acabado de fazer ou iria fazer, mas estava totalmente no contexto a ideia aí. Então, na realidade, quem é maior fica na mesa e os outros servem. Quem é maior envia, os outros são enviados. Mas naquela vez, ele queria deixar claro, ele não estava na mesa, estava abaixado, lavando os pés deles, prestando-lhes um serviço, porque ele diz: pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha o verbo que ele usou. Então era a ideia de um serviço, o serviço de lavar os pés deles, de ficarem com os pés limpos, não todo empoeirados, como deveriam ter chegado no ambiente chamado cenáculo, para comemorar a última Páscoa dele, e ele instituía a ceia, um serviço. Eu sou como quem serve. Então Jesus contrasta, logo depois da discussão triste daqueles apóstolos, ele contrasta a atitude dele, do próprio Jesus, com a dos apóstolos, e ao fazer isso serve como repreensão a eles, repreensão muito carinhosa até, e uma demonstração do que seria ideal. Vocês estão discutindo quem é o maior, quem vai mandar em quem aqui, quem é o diretor do grupo, quem é o vice. Isso é no mundo, pessoal. Os reis mandam, fazem o que querem, e ainda são chamados de benfeitores porque tem poder para fazer as coisas, e esmagam os outros. Isso é no mundo. Mas comigo, aonde eu sou o mestre e o Senhor, ou no meu reino,
no meu tratar com as pessoas, não é assim. Esqueçam esse padrão do grandão ser servido. Eu não quero isto. Eu que sou mestre e senhor, eu acabei de lavar os pés de vocês para que vocês aprendam que devem servir uns aos outros. Serviço, além de humildade, do gesto, da atitude de humildade, também o de serviço está implícito, porque ele disse: eu sou como quem serve. Porque você pode ser humilde com alguém e não servir coisa nenhuma. Vou já comentar isso. Sábio é o crente que, em vez de olhar para dentro de si e se admirar pelo que é, ou pelo que sabe, ou porque ele tem, ou como ele se aparenta, em vez de olhar para dentro de si e começar a achar bonitas essas coisas de si mesmo, olha para o Senhor Jesus Cristo e dispõe de todo o coração a seguir o exemplo dele, dentro desse contexto, especificamente em 2 pontos. Primeira demonstração que ele nos deu, o primeiro exemplo a seguir: humildade. Na base dos pecados do homem está o egocentrismo e o orgulho. Na base. Quer entender de onde veio o pecado do homem? Lá na base foi o egocentrismo, querer fazer do próprio jeito, não se subordinar, querer ser o centro de si mesmo, fazer do meu modo, não me subordinar a ninguém. Deste egocentrismo vem orgulho, vem rebeldia, desobediência, aí vem tudo que não presta. Mas na base é onde está o problema. Egocentrismo, orgulho, um alimentando o outro. Mesmo que alguém seja inteligente, bonito, fisicamente, culto, educado, não justifica o seu orgulho. Não justifica. Vou pegar uma pessoa de muitas virtudes, muitas qualidades, no que se possa imaginar, ela não vai conseguir explicar porque tem orgulho. Mesmo que baseie nas virtudes, nas coisas que tem, na beleza, seja no que for, não tem lógica. O pior é que grande parte da humanidade não junta todos esses fatores juntos. Muitos são feios, os outros não são muito inteligentes, outros não são cultos, outros são grosseirões, ou seja, somos cheios de defeitos. Mesmo que fôssemos cheios de virtudes e belezas físicas e morais, não teríamos como explicar diante de Deus o egocentrismo e o orgulho. E imagina não sendo. Como nenhum de nós reúne tudo que é virtude em si mesmo. Não tem justificativa. Então, toda a beleza física, ou educação, ou inteligência, ou condição financeira, conhecimento, tudo que o crente tem, ou é, ou possui, pouco valor terá se não for dentro dos moldes da humildade. Se ele não tiver isso, na posse de uma atitude de humildade, está sendo irresponsável naquilo que Deus deu para ele. Quando eu falei conhecimento, eu falei conhecimento, incluí conhecimento em tudo. Não é só erudição científica, acadêmica e tal, mas eu falo também o conhecimento bíblico.
Não adianta querer se achar o máximo, ou melhor do que os outros, sentir acima dos outros, porque tem um conhecimento bíblico maior do que os outros, tem um dom de expressar as coisas bíblicas, tem um dom de falar, de ensinar, sei lá do que mais, e talvez pudesse até pensar, não, mas é porque eu estou justificando isso aqui, eu tenho essa posição porque Deus me deu um conhecimento que eu me sinto na obrigação de passar para os outros, conhecimento bíblico. Para de conversa fiada. Conversa fiada, digo, para justificar um orgulho, não que você sente que precisa transmitir para os outros e tal, os dons que Deus lhe deu tem que ser usados, claro, é uma obrigação que lhe pesa, não é algo para ficar lá lhe empavonando. Nunca caia no erro, nunca, de pensar que está acima de algum irmão da igreja, ou de outras igrejas, ou até de pessoas que nem da igreja são, por causa de qualidades e virtudes que você, porventura, possua. Você não vai ser respeitado pela sua igreja e pelas outras pessoas apenas por essas coisas. O que determina o grau com que o conceito de fidelidade a Deus vai ser medido é a humildade com que você vai tratar as suas qualidades e virtudes. Observem que eu não estou falando do tamanho dessas qualidades e virtudes, da quantidade delas. Podem ser muitíssimas, podem ser pouquíssimas, não importa. Mas a forma humilde com que você vai tratar essas qualidades e virtudes é que vai determinar o grau com que você vai ser considerado alguém fiel ou não. Disponham-se a lavar os pés uns dos outros, ou disponhemos-nos a lavar os pés uns dos outros. Agora chegamos a um ponto importante. Quando lemos uma passagem sobre alguma coisa em desuso hoje, o impacto tende a ser quase zero, infelizmente. Mas não é para ser assim. Vamos examinar a situação da época que havia para aquela prática existir e vamos tentar aplicar pelo menos os conceitos. Exemplo: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo? Beijo. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Muito bem. Quando lemos isso hoje em algumas passagens do Novo Testamento, nós passamos por cima. Por quê? Porque isso não se faz mais atualmente, pelo menos na maioria das igrejas. Em algumas igrejas ainda fazem, mas muito poucas. De uma maneira geral, podemos dizer, no cristianismo foi abolido isto. Então você passa os olhos por cima, os olhos e o coração por cima da passagem e desliga o interruptor. Não, isso aqui, negócio de ósculo santo, beijo santo, não está mais em uso, não vou beijar ninguém lá na igreja, então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com isso. Para! O importante não era o beijo em si, o importante era o que existia entre os irmãos, tal que dava um clima para que eles encontrassem naturalmente vontade e uma disposição correta, digna de se beijarem mutuamente, de se saudarem com um beijo santo. Então não é o beijo em si, mas o que havia por trás da comunhão entre eles, para que o beijo pudesse existir e ser praticado de uma maneira correta, digna aos olhos de Deus. Então, quando você vê saudai-vos uns aos outros com o beijo santo, não pense que você está isento de parar um pouco e refletir nisto. Minutinho. Se o beijo santo ainda existisse na nossa igreja, eu teria condições de dar um beijo santo no irmão, na irmã, ou eu faria isso com hipocrisia hoje? Aí você está aprendendo a passagem do ósculo santo. Seria muito estranho eu beijar hoje alguém, não pela prática, porque eu sei que a falta da prática torna algo estranho, mas não por isto, mas é porque fulaninho lá eu não aguento nem abraçar, nem olhar, quanto mais beijar. Então pode parar, você já não poderia aplicar para a sua vida aquilo que Paulo mandou, nem que hoje não se use mais o beijo santo, porque considera então o abraço santo, ou o tapinha nos ombros santo.
ou olhar santo, ou riso santo. Ri uns para os outros com um riso santo, ou seja, um riso sincero, natural. Como eu falei, um tapinha nas costas que seja natural, amoroso, gostoso, e não uma coisa hipócrita. Este é o ponto. Só que eu não estou pregando aqui sobre beijo santo, que dá só um exemplo. É para vocês verem como é fácil você jogar fora muitas passagens da Bíblia, especialmente no Velho Testamento. Sacrifício tem nada a ver comigo. Sacrifício, véu rasgado, lugar santo, santo dos santos, cordeiro, sangue derramado, propiciatório, a placa de ouro em cima da Arca da Aliança, com as pontas das asas dos anjos se juntando. Então, tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você, embora você não vá mais sacrificar. O que não tem nada a ver com você hoje é você pegar hoje uma pombinha e levar como sacrifício, se você tiver poucas posses, ou um carneiro. Isso aí não tem mais nada a ver com você. Ou uma ovelha. Já sabemos que todos apontavam para Cristo e tal. O problema é que muitas vezes a gente fala tanto nisto, essas coisas apontaram para Cristo, aí olha para Cristo, que é certo, mas deixa para olhar e aprender muitas coisas belíssimas que a Bíblia ensina sobre Cristo, pelos animais, pelo sangue dos animais, pelos sacrifícios, e por muitas coisas que Deus, pelo dízimo, e por muitas coisas que Deus ensinou no Velho Testamento, ou impôs aos judeus, na época em que estavam embutidas lições valiosíssimas sobre aquele para o qual você diz que está olhando o dia todo. Mas é estranho você dizer que quer olhar para Cristo, aí vai para o Velho Testamento cheio de tipos de Cristo, de modelos, podemos dizer assim, de Cristo. Não quer saber. Você não entendeu alguma coisa aí, não sabe o que está perdendo. Então eu quero voltar para a nossa passagem, e que nós temos a tendência de pensar, foi um gesto lindo de Jesus mesmo, eu reconheço, sendo o Senhor o mestre, e deve ter sido meio duro para os discípulos imitarem aqui, lavar os pés dos outros, ou algum outro gesto de serviço humilde. Ainda bem que esse costume é antigo. Está todo mundo hoje com meia e sapato, não tem mais sentido nenhum chegar na igreja com uma panelinha d'água, uma vasilha, uma toalhinha, e dizer: por favor, tire a meia e o sapato que eu vou lavar seus pés. Não teria sentido, não tem mais poeira no meio da rua, pelo menos em cidades como a nossa, asfalto. Não se usa mais lavar os pés em refeições, em lugares onde estavam tendo encontros sociais. Acabou completamente, isso perdeu o sentido. Estou livre de lavar os pés dos irmãos na igreja. Segunda coisa que eu estou livre, ainda bem, estou livre de beijar os irmãos na igreja com o Espírito Santo, estou livre de lavar os pés dos irmãos. Está bom demais esse negócio para mim. Você volta lá para o seu discipulador e começa tudo de novo. Vai aprender as coisas elementares da palavra de Deus, se você pensa assim. O raciocínio está certo, ou seja, você está livre de chegar com uma vasilha, com água e uma toalhinha e lavar os pés dos irmãos. Sim, disso você está livre. Seria estranho alguém querer fazer isso, mas não elimina, é óbvio que não elimina a necessidade de praticarmos gestos e atitudes de humildade, atitudes semelhantes ao gesto de lavar os pés da época. Esse é o ponto principal do exemplo que Jesus quis dar. Ou vocês acham que tudo que ele quis mostrar ali acabou no momento em que inventaram a meia? No momento em que usaram o sapato e botaram calçamento e asfalto na rua, acabou. Olha, tudo que Jesus fez ali e quis dizer, esquece. Eu nem prego mais em cima de João 13, porque não tem nada a ver conosco hoje. Claro que tem, tudo, 100%, não é 99%, é 100% a ver. Porque sempre vai ter gestos, serviços de humildade.
Pode ser hoje no século XXI, mais na frente, você já viu não voltar antes, mas sempre vai ter. Seria interessante, talvez, elaborar uma lista do que hoje seriam atitudes tão humildes quanto era na época lavar os pés. Mas eu sou meio contra lista e passos. Conhece os livros? 12 passos para você ficar o crente mais espiritual do mundo, 18 passos para você recuperar o seu casamento, 8 passos para isso, tudo é passo para aquilo, para lá. Não vou dar lista nenhuma. Você faça a sua. Você sabe as suas dificuldades. Você sabe onde é que pega em você. Talvez ajudar o irmão a atravessar a rua e levar um peso que ele está levando com as duas mãos seja uma coisa muito simples. Para outro talvez não seja. Não sei. Levar a mala do outro. Eu faço outra coisa. Faz outra coisa. Por quê? Não quer ajudar o irmão a levar a mala dele, ou o pneu dele que furou. Por quê? Será que tem um lava-pés aí para você? Na época de hoje? Para uns não. Aquele tipo de serviço. Mas para aquele que levaria numa boa aquela bolsa, aquele peso, ou o pneu furado, sei lá o quê, já um outro tipo de serviço, um outro tipo de gesto, já não gosta mais tanto. Olha o lava-pés para você, um lava-pés particular. Veja em você o que está faltando para esta atitude de humildade. Eu digo uma coisa, não fuja da atitude de humildade e nem de atos de humildade. Sem atitude não vai ter atos de humildade. A humildade começa no coração. O comportamento humilde, as palavras humildes, as ações e reações humildes vão ser simplesmente um resultado do que está dentro do seu coração já. Mas o exemplo de Jesus não se restringiu só, como eu falei, a ser humilde, mas a servir. E com isso eu quero aplicar um pouco e encerrar. Muitos crentes de fato são humildes no trato, na maneira de ser, na maneira como se comportam na igreja, no trabalho, e tanto ouvem, leem as escrituras, leem livros, que acabam realmente, até um certo ponto, conseguindo mesmo segurar aquele orgulho, aquele egocentrismo, segurar um pouco. Todos nós deixamos extravasar, infelizmente, mas não tem sido grandes problemas. Para muitos crentes, eu acho, o fato de serem arrogantes e orgulhosos, exageradamente, tá? Mas muitos falham no segundo aspecto de servir. Por quê? 3 razões. Eu sugiro, podem ter até mais. Comodismo. Puro e simples. Comodismo. Para não dizer PRE-GUI cedilha A. Preguiça. Bonito comodismo, né? Preguiça, mas dói um pouco mais, né? Pois é. Eu vou incluir aqui a noção, que talvez, quando eu disser os 3 motivos, você vai dizer, faltou um. O pastor não disse aí o mais importante de tudo, pelo menos no meu caso hoje, o que é tempo. Eu não tenho tempo. Não. Eu vou considerar aqui comodismo, do mesmo jeito. Porque quem quer servir, arranja tempo. Ele dá um jeito, ele descansa menos, ele deixa mais de lado o comodismo ou a preguiça. Ele
ele concorda em sacrificar mais o seu tempo, talvez até horas de sono, talvez horas de praia, de filmes, de lazeres. Tempo é muito em função da prioridade que você coloca para ter. Essa lição, inclusive, eu aprendi antes de ser crente, do meu pai. Me ensinou muito isso. Me ensinou para os filhos. Prioridade mostra, indica o tempo que você vai dedicar a alguma coisa. Examine a você mesmo para saber por que você não serve mais aos irmãos, às pessoas em geral. Não é só os irmãos da igreja. Quando eu falo servir aqui, não estou falando só o serviço formal na igreja, de ter um cargo, ter uma função, ser votado na assembleia, ou ser escolhido pelo pastor para ser isso, ou ser aquilo, escolhido pelo conselho da igreja e tal. Inclui, óbvio, mas eu quero ir mais fundo, porque eu estou pensando no serviço tipo lava-pés, um serviço bem humilde, o que inclui um serviço humilde, não obrigatoriamente sempre o serviço humilde. Segundo motivo que nós falhamos muito em servir: desmotivação. Não tem gosto. Não tem gosto. Não é que é por preguiça, é diferente. Não, para mim estar desmotivado é preguiçoso. Não, você não entendeu nada da mente humana. Não, alguém pode ser extremamente disposto, querer fazer uma coisa, mas não encontra motivo, não encontra ânimo, não encontra uma disposição mental para que o físico acompanhe aquela vontade e disposição mental. Então é diferente. Não é por preguiça que muita gente não faz muitas coisas, é porque não tem o mínimo gosto. Disposição, você vai ter que examinar você mesmo, se é o seu caso, e por que você se sente assim. Para quê? Eu poderia ir, não estou com preguiça, estou com tempo, poderia até fazer isso, estou sem fazer nada, estou até me sentindo ocioso, mas para quê? Menos um, menos dois favores que eu deixo de fazer, ou serviços, ou na igreja, ou para alguém, deixa. Não encontra lá dentro do coração. Talvez seja mais sério do que a preguiça. Terceiro, uma visão distorcida de humildade. Visão distorcida de humildade. A pessoa se sente tão humilde que se acha incapaz de fazer qualquer coisa, e por isso não se dispõe a servir. O que eu posso fazer por alguém? Eu não sei fazer nada, eu não tenho inteligência para muita coisa, não tenho capacidade, sou desajeitado, sou isso, sou aquilo, eu não consigo fazer nada. Deus aceitou muito o argumento de Moisés, não foi? Manda outro, eu não sei falar bem, manda outro. Ele quase se recusou mesmo a servir, convocado pelo próprio Deus na frente dele, numa sarça ardente. Vai, Moisés, não vou, manda outro. Ele não disse nunca não vou, ele disse, manda o que tu has de mandar, ou manda outro, eu não sei falar bem. Deus inclusive se irou com Moisés num certo momento lá, eu digo, vai destruir Moisés, mas não, Deus na sua misericórdia, na sua graça, mandou um ajudante para Moisés. Quem? O irmão dele, Arão. Eu não sei. Então, na minha concepção, Moisés ali estava tendo uma visão distorcida desta questão de capacidade ou incapacidade, de aptidão ou não para um certo serviço. No caso, não uma pessoa só, mas o povo de Israel inteiro. E o próprio Deus disse, não aceito, você vai desse jeito. Então olha, às vezes que você se considerar incapaz para certos serviços, talvez você seja mesmo, mas se no coração surgir vontade, a tal da vontade, do ânimo e a não preguiça,
uma disposição e paz, e entender com oração, com cuidado, que Deus está lhe indicando para aquele tipo de serviço, vá ou experimente ir, ou peça a Deus ajuda, mas não deixe de ir, não discuta com Deus. Agora, eu não estou dizendo que alguém que não sabe somar deve ser tesoureiro da igreja, porque Deus está me chamando para isso. Eu vou dizer, irmãozinho, eu acho muito difícil Deus estar lhe chamando. Foi ligação errada. Eu acho que o irmão não entendeu. Você não sabe somar, nem 2 mais 2. E eu quero ser o tesoureiro da igreja. Eu senti isso no meu coração. Vamos conversar muito, porque eu acho que eu vou tentar lhe convencer o contrário, porque não dá. Então tem coisas óbvias, mas tem outras coisas que parecem estranhas e funcionam. Como um homem que se julgava muito mal comunicador, foi chamado por Deus para essa tarefa. Estranho, mas foi. Faça o seguinte: entenda que humildade não é achar que não pode fazer nada. Humildade é como é que você vai agir. Só isso. E faça o seu serviço. Não se sinta superior aos outros. Nunca pense, não fica bem para uma pessoa da minha posição, da minha educação, do meu dinheiro, da minha autoridade local, ou regional, ou nacional. Não fica bem eu estar, sei lá, me abaixando para pegar alguma coisa de alguém. Não fica bem para mim. Esse tipo de pensamento pode estar trazendo aí uma distorção no seu coração. Você pode continuar sendo capaz, apto e ao mesmo tempo humilde, e fazer o serviço com toda humildade. O fato é o seguinte: quando humildade e serviço andam juntos, o resultado é muito poderoso na vida do crente. Versículo 17, encerrando, Jesus diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se meditardes sobre elas. É isso mesmo? Ah, é? Vocês estão entendendo o peso disso, gente? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Sabe o que Jesus está fazendo de uma maneira muito elegante e muito carinhosa, dizendo assim: olha, o saber gera responsabilidade em cima dos ombros de vocês. Vocês estavam aqui discutindo infantilmente quem era o maior ou o menor. Eu dei a demonstração para vocês, expliquei o que era, mostrei como eu queria que fosse, na teoria e na prática. Vocês agora sabem, nunca mais podem dizer: eu não sabia, Senhor, por que lavaste nossos pés? Eu não sabia que no nosso meio não é para ser como os reis que mandam e têm autoridade. Eu não sabia que tinha que servir os outros. Sabiam. O saber gera responsabilidade. Tiago diz na mesma coisa de uma maneira dura. Tiago 4:17. Você não vai lá, deixa eu ir só, mas eu faço questão de ler. Tiago 4:17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Mesma coisa de uma maneira dura. Agora, fica o desafio: seja um crente bem-aventurado, no sentido que Jesus colocou aqui, que sabe que deve fazer uma coisa e pratica. Seja imitador de Jesus Cristo em tudo, e nesse particular aqui, como eu coloquei hoje, na humildade interna do seu coração e no serviço mesmo humilde, aparentemente indigno ou muito baixinho, serviço muito pequeno, talvez não merecedor da sua posição, ou isso ou aquilo. Faça esse tipo de serviço, tente fazer e veja como vai ser agradável. Quanto a você, sem salvação em Cristo, o grande primeiro gesto de humildade que você tem que fazer é diante dele próprio, reconhecendo-se pecador, pedindo ajuda, pedindo perdão
implorando por salvação e humildemente, clamando: Senhor, me aceita. E com certeza Ele vai lhe aceitar, e você vai se tornar um filho de Deus, e aí então vai poder praticar a sua humildade no dia a dia e o seu serviço aos outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Eu falei no início que sejamos tocados pelo Teu Espírito nestas coisas para crescer em Cristo. E salva pessoas que precisam se humilhar diante de Cristo antes de qualquer coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço, te agradeço. Amém.